bora viajar! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E no vídeo de hoje eu tenho um convidado muito especial. Prometi para vocês na semana passada e hoje nós vamos conversar com o especialista da Remax, chefe de equipa, como se diz por aqui, né, que são as equipes, Pedro Ribeiro. E eu vou permitir que ele faça uma rápida apresentação e dê um oi para vocês, para nós seguirmos com as perguntas que vocês fizeram no YouTube e no Instagram. Oi, Pedro. Olá, Julia, obrigado pelo convite. É um prazer estar cá contigo neste nosso primeiro vídeo diretamente para o Brasil. É a primeira vez, por isso é um orgulho enorme aceitar o teu convite. Acredito que queiras que eu comece por me apresentar. Se calhar é o que faz sentido, porque as pessoas hoje ainda não conhecem. O meu nome é Pedro. Atualmente sou diretor comercial da Remax Latina Boa Vista, mesmo no centro do Porto. Parte do meu trabalho é gerir, como tu sabes, uma equipa comercial e apoiar todas as pessoas que trabalham diretamente comigo naquilo que for necessário. E sempre possível também gosto de estar diretamente ligado ao negócio, seja na compra, arrendamento, também gosto de fazer um pouco de trabalho comercial. Sim, e a gente agradece muito por isso. Eu até brinco com o Pedro, fala que ele é a nossa chocadeira aqui na Remax, porque os agentes de informação chegam aqui na Remax e são recebidos nas equipes. E o Pedro é o meu chefe de equipa. E ele realmente é uma pessoa muito generosa, ele sabe muito, como eu falei para vocês, e eu vou explorar, apertar ele no bom sentido aqui para responder todas as perguntas de vocês. E eu sei que tu estás ansioso, Pedro, para começar a responder, então vamos à primeira pergunta. Mas não antes da vinheta, né? Vai responder tudo sim, mas depois da vinheta. Solta a vinheta aí. Então é isso, gente, esse é o assunto do vídeo de hoje. Como prometido, vamos começar as perguntas para o Pedro Ribeiro, todas as perguntas que vocês fizeram no YouTube e no Instagram. Mas assim, eu queria dizer para vocês que quando eu cheguei aqui em Portugal, eu vi pelas perguntas de vocês aqui, a maioria perguntou sobre arrendamento. E quando eu cheguei aqui em Portugal, realmente nós chegamos para esse plano, né, de arrendamos o nosso apartamento. Mas quando eu cheguei aqui, na primeira conversa que eu tive com esse moço, com esse rapaz, que aqui em Portugal não pode falar moço, com esse rapaz, ele me disse o seguinte, que isso é meio que um mito, né? Isso é uma lenda, essa história de que brasileiro tem que chegar aqui e só pode alugar apartamento, só pode arrendar apartamento. Por quê? Porque existem condições muito favoráveis, sim, para brasileiros, estando no Brasil ou estando aqui em Portugal. E ele vai falar mais sobre isso. Mas assim, conversando com ele, já na primeira reunião que tivemos, ele me mostrou que o que eu pago hoje de arrendamento, daria para pagar aproximadamente 2 parcelas do financiamento de um imóvel próprio. Então, nós vamos, durante o vídeo, explicar todas as dúvidas. Ah, mas como é que é possível? Não é possível? O que é preciso? É burocrático? Eu adorei que vocês encheram de perguntas a nossa caixinha do Instagram e nos comentários também do YouTube. Algumas se repetiram, então eu resumi aqui para a gente poder responder de maneira mais objetiva. E sem mais delongas, vamos lá, né, Pedro? Vamos começar a responder as perguntas. Estás pronto? Sim, prontíssimo. Então pronto, vamos lá. Primeira pergunta. Essa primeira pergunta é da Monique Borges. E ela pergunta, aquilo que a gente estava conversando, o aluguel em Portugal é muito burocrático? O calção para aluguel é padrão ou varia de apartamento para apartamento? Teve até alguém que queria fazer um adendo aqui nessa pergunta da Monique. Teve alguém que perguntou assim no vídeo do YouTube, não sei se tu viste no comentário. O calção da Remax é obrigatório? E é importante a gente falar, não é o calção da Remax, né? O calção é uma garantia que o Pedro vai explicar aqui e ele é proposto pelos imobiliários como uma forma de segurança. Então vamos lá, Pedro, explica, o aluguel em Portugal é muito burocrático? O calção é padrão ou varia? Explica para Monique Borges. Sim, pronto. Neste caso, Monique, em Portugal eu não considero que o processo de arrendamento, o que vocês chamam no Brasil de aluguel, aqui é arrendamento, ele não é muito burocrático. No entanto, ao dia de hoje, o mercado imobiliário em Portugal está demasiado rápido. O produto que entra no mercado sai muito rápido. É normal fazerem-se negócios em menos de 24, 48 horas. O que é que acontece também? O mercado de arrendamento é muito escasso. Existe uma procura muito grande e uma oferta demasiado pequena, isto se estivermos a falar aqui das grandes cidades, como o Porto e as zonas todas à volta. Mas ele na realidade não é burocrático, pede-se os documentos normais, que são os documentos de identificação. Para quem não é português, normalmente é o passaporte e um ou outro documento que pode variar
dependendo do proprietário, ou senhorio, como nós chamamos aqui em Portugal. São sempre eles que colocam as condições de arrendamento. Digo eu que, trabalhando com uma empresa, com uma mediadora imobiliária com algum peso e conhecimento, conseguem fazer um processo de arrendamento relativamente simples e seguro, que é aquilo que eu acho que é mais necessário. E se me permites, não respondendo a nenhuma pergunta daquelas que estão aqui, eu acho que é demasiado importante passarmos a mensagem que nenhuma empresa ou nenhuma mediadora imobiliária vai pedir qualquer valor adiantado. Okay? Se alguém vos pedir algum valor para ir conhecer o imóvel, o apartamento, como reserva, desconfiem, não acontece dessa forma em Portugal. Primeiro a visita, a negociação, só depois o contrato de arrendamento, e nesse momento, aí sim, é que existe a transação e a passagem de dinheiro entre o proprietário e a pessoa que quer arrendar a casa ou o apartamento. Normalmente, e dependendo do tipo de senhorio, podemos estar aqui a falar de 2 meses de entrada mais um terceiro mês como caução, 3 meses mais um mês como caução. É difícil hoje, em Portugal, nas grandes cidades, conseguirmos um arrendamento sem a caução. Por isso, eu acho que à data de hoje podemos dizer que é fixo, ou é praticamente fixo em todos os arrendamentos. Sim, o que a gente percebe que pode variar é porque em alguns anúncios, porque eles olham muito os sites do Brasil, né? E aí uma grande preocupação dos brasileiros é assim, mas está pedindo fiador português. Então, alguns anúncios pedem obrigatoriamente o fiador. E agora aqui a gente falando como consultores imobiliários, como a Remax, como é que você orientaria? Tem casos em que o proprietário pede o fiador, isso não tem como mudar? Ou a gente consegue negociar através de um número maior de renda, de caução? É negociável isso com o proprietário? Normalmente, e lá está, depende muito do proprietário, mas eu acredito que sim. Hoje em dia tudo é negociável. Eu já trabalhei no passado e às vezes a equipa vai trabalhando com alguns consultores brasileiros que nos enviam para cá clientes diretamente do Brasil. Porque quem não sabe, o Grupo Platina tem 89 lojas à data de hoje no Brasil. É normal recebermos muito cliente referenciado pelos nossos colegas brasileiros. E aquilo que nós fazemos é, junto dos proprietários, fazer essa negociação. Tudo se consegue. Às vezes é mais difícil do que outras, claro que sim, não vamos estar aqui a mentir, mas consegue-se contornar esta questão de fiador, muitas vezes com mais 2, 3, 4 meses de renda extra. É comum também alguns clientes brasileiros chegarem cá e quererem pagar logo um ano de renda. Logo não existe qualquer tipo de prejuízo ou problema para o senhorio, porque está logo salvaguardado que o ano de contrato está recebido. Mas é possível negociar. Essencialmente, se trabalharem com uma empresa credível, que é o caso da Remax, e especialmente se optarem por um consultor especialista nessa área, que nós temos aqui alguns, inclusive a Julie, que se está a especializar neste segmento de mercado. Por isso, toda a gente que quer vir para Portugal que procura arrendamentos, o meu conselho é procurem a Julie, que ela vai ajudar em todo o processo e vamos tornar o processo simples e, acima de tudo, seguro, que é aquilo que eu acho que é mais importante. Sim, até porque, como o Pedro falou, não sou só eu, né? Não é só a Julie, mas é toda uma equipa que está do meu lado, todo o suporte da Remax, tanto jurídico como contábil. Então a gente vai achar a melhor alternativa para você. Certamente que esse tipo de negociação é muito mais fácil se você estiver amparado por uma empresa séria como a Remax, do que se você chegar sozinho, porque é um país novo, onde você ainda não tem referências. Então, é isso que o Pedro falou, sigam a dica do especialista, que é melhor. Monique, pergunta respondida então. Vamos para a próxima? Vamos sim. Pergunta número 2. É difícil encontrar arrendamento que aceite pet? Essa pergunta foi da Cristiane Rabelo. Ela sempre interage muito no nosso conteúdo, Pedro, e ela está se programando, está se planejando para vir. E essa pergunta eu queria que você respondesse. Eu enfrentei essa batalha, porque eu tenho pet, então eu queria que você falasse sobre. É possível, é difícil encontrar arrendamento que aceite pet? Não é difícil. Aquilo que por vezes acontece é alguns senhorios, alguns proprietários não têm conhecimento da legislação em Portugal.
Okay? Atualmente não existe nenhum senhorio que possa proibir o pet, o animal de estimação, do arrendatário, exceto quando isso já está pré-definido na ata do condomínio, em que todos os proprietários, no caso de ser um prédio, não é? Em que todos os proprietários que residem ali ou têm uma habitação ali decidem a proibição de animais de estimação. Se não existir essa informação, é completamente tranquilo, vão conseguir arrendar com os vossos animais de estimação. Certo, mas pode acontecer também do proprietário recusar o contrato porque o cliente brasileiro tem o pet. Ele não pode então recusar esse contrato por esse motivo? Ele pode, porque o proprietário pode colocar uma imposição, ou seja, como uma condição de arrendamento, à data não existir o animal de estimação. Mas legalmente, imaginemos que à data de hoje a família não tinha qualquer tipo de animal de estimação, faz o arrendamento, daqui por meio ano adota um cão ou um gato, se pode, legalmente sim, exceto se tiver esse tipo de informações na própria ata do condomínio, que essa informação é sempre passada antes da assinatura de qualquer tipo de contrato. Logo, tanto o proprietário como a família que esteja a arrendar aquele espaço tem que ter acesso a todas estas condições sobre o condomínio do edifício. Mas normalmente é raro encontrarmos proprietários que não queiram animais de estimação. Para isso é que existe a caução, que é precisamente para isto. Assegurar qualquer tipo de prejuízo que seu animalzinho possa causar num apartamento, né, no imóvel. E assim, Pedro, eu pré-respondi a Cristiane lá no YouTube falando que ela pode vir com o pet dela porque nós, enquanto consultores imobiliários dela, vamos procurar o imóvel que se adapte, que seja perfeito para a família dela, com as necessidades que ela tem, que ela terá quando chegar aqui. Então, Cris, venha tranquila que a gente vai te ajudar. É isso? Exatamente, é isso. Boa. Então vamos lá, terceira pergunta. Essa pergunta é do Michael Gato e ela é até um pouco polêmica. Eu vou pedir para o Pedro responder aqui com o jeitinho que lhe é peculiar. Alugando um apartamento e dando 3 meses de caução, com 2 meses eu decido me mudar, eu consigo pegar esse calção de volta? Depende. Do contrato. Depende do contrato. Aquilo que a experiência me diz, e à data de hoje, como o mercado de compra e mesmo de arrendamento é muito rápido, dificilmente uma casa fica mais que uma semana disponível. Os senhorios também estão... é mais fácil eles aceitarem algum tipo de negociação ou de condição que não estava pré-estabelecida no contrato. Por isso, à partida, se encontrar um senhorio que seja simpático, ele pode devolver a caução. No entanto, a sugestão que nós damos a todos os nossos clientes é colocar sempre estas informações em contrato. E, acima de tudo, entrarem sempre em contacto connosco e deixarem-nos serem nós a resolver qualquer situação que possa surgir. Okay? Sim. Já me aconteceu no passado, clientes entrarem no arrendamento e ao fim de 6 meses terem que sair e tinham um contrato de mais 2 anos e meio para cumprir. Como eles entraram em contacto comigo, eu facilmente consegui trocar aquela família por outro. O senhorio não teve qualquer tipo de prejuízo e conseguirmos que toda a gente ficasse feliz. Por isso, o conselho que eu vos dou é: não tomem nenhuma decisão sem falar primeiro com o vosso consultor imobiliário, porque isso é o mais importante. Nós estamos cá não só para vos ajudar no momento da compra ou arrendamento, mas para ajudar também em todo o processo. Sim, até porque, Michael, assim, você está fazendo essa pergunta porque provavelmente você ainda não está seguro da cidade ou da freguesia em que você quer morar. Então, nesse caso, se você estivesse fazendo essa busca com o consultor imobiliário, a primeira coisa que nós iríamos te aconselhar, porque a gente vai fazer a sua qualificação, a gente vai entender a sua motivação, o que você veio fazer aqui no Porto ou em qualquer cidade que você for arrendar. Então, se você diz assim: olha, Júlia, eu vou ficar aqui, mas existe a possibilidade, eu estou tentando uma oportunidade em Lisboa ou em qualquer outro lugar, a gente vai te aconselhar, vai procurar um contrato de modo que seja mais flexível, para você não cair numa dessa, como o Pedro falou, que de repente para aqueles clientes no momento calhava fazer um contrato de 2 anos de duração. Mas para quem está chegando agora, eu nem recomendo. Por quê? Porque pode acontecer ou de você querer mudar, né? Então o contrato razoável seria de 1 ano, e você
pode ou querer mudar ou mesmo comprar o seu imóvel. Exatamente. Como a gente pensa em fazer. Então, depois de um tempo de arrendamento, você vai tentar comprar o seu imóvel. Então, não é interessante logo no início fazer um contrato tão longo. Mas isso você só vai saber se você estiver trabalhando com a consultoria de um consultor imobiliário. É isso mesmo. É isso, chefinho. É isso. Então, vamos à pergunta, a resposta do Maicon Gato. Ok. Vamos à próxima pergunta. A próxima pergunta é da Cibele Helena. E ela pergunta, a gente recebe muito essa pergunta e eu coloquei aqui principalmente para a gente ter a oportunidade de responder melhor. Olha a pergunta da Cibele. Qual o valor em média de valores de aluguel no centro? Ok. Que centro? Isso. É a primeira pergunta que eu faço. É normal, principalmente quando chegam pessoas de outros países a Portugal, fazerem-nos muito esta questão. E aquilo que eu percebo é que as nossas cidades comparadas, por exemplo, a São Paulo ou Rio de Janeiro, são cidades muito pequenas. Só te interrompendo um pouquinho, essa ideia ela é da minha cidade, ela é de Macapá, no Amapá. Quando se fala centro, só existe um centro. Então, por isso a pergunta dela. E é importante, quando vocês mandarem as perguntas, a gente ter acesso a mais informações, porque isso aqui tem uma série de interrogações, né, Pedro? Sim, é verdade. E era aquilo que eu estava a dizer. A cidade do Porto, que é onde nós estamos, comparada com São Paulo, Rio de Janeiro, Londres, Madrid, Barcelona, é uma cidade muito, muito pequena. Okay? Por isso, o nosso centro do Porto, vamos considerar a zona histórica do Porto, se calhar a zona mais conhecida, a zona da Ribeira, onde tem as pontes, o arrendamento é caro. Okay? Poderemos estar a falar, dependendo se é um imóvel recente, se é um imóvel mais antigo, se foi renovado, se não tem obras recentemente, mas estamos a estar a falar de um apartamento T1 com um quarto, a partir de 500, 600 euros, mas são valores que podem ir até aos 2.000, 2.500, dependendo do tipo de imóvel, da localização do imóvel e das condições que às vezes o próprio edifício oferece. Nós temos alguns condomínios que têm piscina, têm corte de ténis, têm paddle, têm uma série de extras, exatamente, que podem e inflacionam muito o valor do arrendamento. Por isso, depende muito daquilo que procuram. Okay? Normalmente, e isto é aquilo que eu percebo as pessoas chegam, querem viver no centro do Porto por falta de conhecimento da cidade. A partir de algum tempo, quando começam a conhecer a cidade, começam a perceber a rede de transportes que existe e a facilidade de nos deslocarmos de um ponto ao outro, dificilmente continuam a viver no centro da cidade. Procuram uma zona mais distante, porque a rede de transportes é muito, muito interessante. E a gente vai falar sobre isso mais à frente, que tem uma pergunta que vai nos permitir fazer essa ligação. Então não se adiante, controle sua ansiedade de responder as perguntas das pessoas com seu excesso de conhecimento, porque você vai poder utilizá-lo todo até o final, pode deixar. Então, Cibele, pergunta respondida. Vamos lá, a próxima pergunta é da Luísa Penha. Qual o melhor tipo de imóvel para alugar indo com crianças? Eu entendi, eu percebo assim que ela está perguntando não em relação ao imóvel em si, mas eu acho que como a caixinha de perguntas é muito curta, é aquela história, né? Qual a melhor freguesia, talvez, para morar com crianças, ou se é melhor alugar uma moradia, que é a casa no Brasil, ou se é melhor o apartamento, o que é mais seguro, porque nós que viemos do Brasil, a gente tem essa preocupação muito grande com segurança, se tratando em criança e em filhos principalmente. Então veja como é que você consegue responder da melhor maneira essa dúvida da Luísa. É fácil. Eu acho que o melhor imóvel para arrendamento com crianças são todos. Nós, neste momento, em Portugal, podemos considerar que somos um dos países mais seguros do mundo. A realidade que se vive no Brasil é completamente diferente da realidade que nós vemos em Portugal. Sim. É perfeitamente comum uma criança com 10, 12, 13, 14 anos ir e vir a pé para a escola sem qualquer tipo de problema. Deslocam-se facilmente sozinhos nas redes de transportes públicos. Portugal é um país seguro. O Porto é uma cidade segura. Por isso, qualquer imóvel, qualquer zona da cidade é uma boa zona, é um bom imóvel. Aquilo que vai depender é o gosto e a necessidade de cada um. Não é? Há pessoas que vão querer viver junto à praia, porque viveram sempre junto à praia
e o nosso trabalho é direcionado para aí. E às vezes os filhos gostam também dessa área de praia, né? Vem de cidades do Brasil com praia, e a gente que busca tentar oferecer no mínimo aquilo que as crianças tinham no Brasil, depende muito da rotina, na verdade, de cada um, do que a sua criança fazia no Brasil, do que ela gostava, de lazer, né? Porque em termos de, é isso que o Pedro falou, de segurança, de educação, você vai encontrar realmente em todas as freguesias, que não são os bairros, são as freguesias. Exatamente, sim. Então, pergunta da Luísa respondida. Vamos à próxima. Não tem questão de metro quadrado para quantidade de moradores? 5 pessoas, 3 pessoas numa casa, ele tem uma quantidade mínima de metro quadrado para aquele... Não, não. Acho que é no Canadá que tem isso. Acho que é, né? Pronto, a próxima pergunta vai dar espaço para a gente falar mais um pouco sobre a questão da mobilidade do Porto, que é excelente, porque é Cacau Confeitaria, né, o perfil, perguntou assim: dá para trabalhar no Porto e morar em outras cidades mais baratas ou fica muito longe? Você pode começar dando o seu exemplo, né, Pedro? Sim, é verdade, eu posso falar de um exemplo. Ou seja, eu trabalho no centro do Porto, precisamente aqui na Avenida Boa Vista. Para terem uma ideia, a Avenida Boa Vista é a avenida mais importante a nível comercial e económico da cidade do Porto. É como se fosse a Avenida Paulista em São Paulo, no Brasil, por exemplo. Exatamente. Ou seja, é difícil morar aqui na Avenida da Boa Vista porque os preços são exorbitantes. É muito, muito caro por metro quadrado morar aqui. Eu, pessoalmente, vivo numa cidade aqui ao lado, que é Gondomar, onde tenho todo tipo de conforto e pela facilidade e pelos acessos que existem em toda a cidade do Porto, eu facilmente, em 15, 20 minutos de carro, consigo me deslocar entre a casa onde eu vivo e o meu local de trabalho. Isto é apenas um dos exemplos. Eu arrisco-me a dizer que, se calhar, 90% das pessoas que trabalham aqui na Avenida da Boa Vista, que é uma avenida com 6 km, há muita gente a trabalhar aqui. Se calhar 80 a 90% das pessoas não vivem nesta zona, nem aqui à volta. Residem em Gondomar, por exemplo, Vila Nova de Gaia, Rio Tinto, Maia, Trófagos. Para nós, portugueses, é um bocadinho mais longe, mas estamos a falar de cerca de 25 minutos de carro. Por isso, a nossa rede de transportes é super interessante. Eu considero que é barata. Então, Pedro, quer dizer que o perfil, a dona do perfil, né, da Cacau Confeitaria, que fez a pergunta, se ela morar em Gondomar, ela consegue chegar facilmente através dos transportes públicos no Porto. Exatamente. Consegue através do metro, seja através do autocarro, seja através do comboio. E é normal nós encontrarmos alguns pontos espalhados pela cidade, onde todo o tipo de transportes públicos se conectam. Ou seja, é fácil eu, por exemplo, apanhar o metro de minha casa até Campanhã, que é um desses pontos, e depois em Campanhã, no mesmo sítio, saio do metro, entro no comboio ou entro no autocarro e consigo facilmente me deslocar para onde quer que eu vá. Sendo que eu acho que não estou errado naquilo que vou dizer, ou pelo menos não estava há meia dúzia de anos atrás, mas Portugal tem uma das maiores redes de autoestradas do mundo, mesmo por metro quadrado. Eu acho que nós somos o país com mais autoestradas por metro quadrado. Super fácil, por exemplo, eu deslocar-me entre o Porto e Guimarães, que é uma das grandes cidades aqui do Norte, se calhar é a segunda a seguir ao Porto, em cerca de 30 minutos de carro. É este o tipo de locomoção que nós conseguimos ter em Portugal, porque a realidade é que nós somos um país pequeno, não é? Sim. Em cerca de 7, 8 horas eu consigo de carro atravessar Portugal de norte a sul. Eu vi isso na internet antes de vir para cá. É muito fácil. E olha, isso que o Pedro está falando, é muito importante essa questão dos terminais, porque ele falou o metro, que é o metrô no Brasil, falou do autocarro, que é o ônibus, e o comboio, que são os trens. Então, facilmente, quando você está no metro, você vai chegar numa estação que tem interligação, daí você já escuta falar, né, no metro: olha, estamos chegando à estação tal, eu acho que a Casa da Música tem conexão com autocarros também. Exatamente, sim. E várias outras aí vão avisando para vocês: olha, aqui você pode trocar. Então, eu, por exemplo, para ir para pós-graduação, que é na fronteira entre Vila do Conde e Póvoa de Varzim, eu pego um autocarro e 2 metros e faço isso facilmente. Então, isso não é um problema. Você pode sim morar em outras cidades mais baratas e trabalhar aqui no centro do Porto, certo? Certo. Então, vamos para a próxima pergunta.
Vamos chegar agora na parte, eu tentei separar aqui, Pedro, para dar um fluxo melhor. Nós falamos aqui de arrendamento, agora nós vamos chegar na parte de financiamento e de compra de imóveis. Então, a Alana Melissa, lá do Brasil, perguntou: brasileiro consegue financiar imóvel em Portugal? Consegue. Muita burocracia? Não é muita burocracia. E seja brasileiro, português, angolano, pouco importa o país de onde venham, com a ajuda certa, e isto acaba por ser sempre o ponto importante em todas estas questões, tudo aquilo que vocês queiram fazer que envolva imobiliário em Portugal, aconselho-vos sempre a procurar uma empresa credível e, acima de tudo, um consultor da vossa confiança, alguém que vos entenda. Isto faz toda a diferença. O principal. Sobre financiamento, é possível, sem qualquer tipo de problema. O tipo de análise que se faz acaba por ser muito parecido à análise que se faz a um português residente. Nós também temos alguns portugueses que não são residentes. Ela é muito parecida. Agora, o mercado financeiro e os bancos em Portugal analisam cada caso, é um caso. Não fazemos uma análise generalizada de países ou povos, não. Pouco importa se são brasileiros, pouco importa se são portugueses. Desde que cumpram com aquilo que o banco acha que é o mínimo, o processo de financiamento é fácil. Principalmente se estiverem a trabalhar com alguém que vos ajude nesse sentido, que acaba por ser o mais importante, porque essa pessoa vai-vos conseguir direcionar, vai-vos conseguir ajudar em todo o processo. Perfeito. E nessa pergunta da Alana, eu já queria colocar aqui as outras duas perguntas que são da mesma pessoa, da Maria Vitória. Que ela perguntou, a Alana perguntou se o brasileiro consegue financiar imóvel em Portugal, daí ele já disse que sim, e a Maria Vitória perguntou: para imigrantes é necessária alguma documentação diferente ou específica? O Pedro já até respondeu aqui, já falou que independente de serem portugueses ou brasileiros, o banco vai analisar caso a caso e só precisa que sejam cumpridos os requisitos. E depois, a Maria Vitória pergunta ainda: é necessário comprovar uma renda fixa, como é comum no Brasil? Porque no Brasil, ou você tem... É muito difícil, se você não tiver uma renda fixa, um salário, alguma coisa para comprovar mês a mês, é muito difícil você conseguir um financiamento, a menos que você tenha uma quantidade muito grande de imóveis. Então, ela quer saber se aqui em Portugal também é assim, se você precisa ter, porque, por exemplo, um consultor imobiliário não tem uma renda fixa. Ele pode ter uma renda média anual, mas ele não tem uma renda fixa mês a mês. Então, o consultor imobiliário já me avisa logo, chefinho, eu vou conseguir fazer um financiamento sem ter uma renda fixa? Sim, lá está, cada processo é um processo, cada caso é um caso e o intermediário de crédito faz esse tipo de análise. Normalmente é necessário uma renda fixa. No entanto, que é o nosso caso, nós não temos uma renda fixa mensal, o nosso negócio é a 1 ano, por isso a forma com que o banco olha para mim ou para ti, Julie, é diferente do que alguém que tem um ordenado mensal. O mais comum é olharem para o IRS, que é o imposto de renda, exatamente, ou o IRC em caso de empresas. Conseguem fazer uma radiografia mais generalizada daquilo que são os nossos rendimentos e conseguem fazer uma análise mais aprofundada. Mas, essencialmente, sim, é necessário termos aqui uma renda fixa, sendo que essa renda fixa não é obrigatória que seja em Portugal. Existem casos, e vamos voltar aqui ao Brasil, também é um país com quem eu trabalho várias vezes ao ano. Nós temos clientes que conseguiram fazer financiamento para a habitação própria em Portugal com as rendas fixas que têm no Brasil. Perfeito, muito bom para quem quer investir, inclusive. Tem pessoas que nos procuram que não pensam em vir morar para Portugal, mas pensam como investimento. Até porque pela proposta de financiamento, né, por poder financiar o imóvel, porque muita gente não quer comprar porque não vai dispendiar aquele valor, vai mobilizar aquele valor, né, aquele montante todo. Mas quando sabe que existe a possibilidade de fazer um financiamento, algumas pessoas já têm nos procurado para procurar imóveis para investimento, porque ele pode comprar aquele imóvel e pode arrendar. E a gente pode fazer tudo isso aqui pela Remax, tanto a compra dele, o financiamento dele, como depois o arrendamento. E eu queria que você falasse qual é o bônus da Remax, porque o meu cliente vai precisar acessar um financiamento. E aí, qual é o bônus que a Remax tem para ajudar esse cliente que precisa do financiamento dele? Eu acho que o bônus da Remax, eu acho que a nossa imagem de marca, não é preciso falar muito da Remax.
acho que em qualquer parte do mundo onde vá, todas as pessoas ou conhecem a Remax ou já ouviram falar da Remax alguma vez na vida. Isso traz-nos uma credibilidade muito grande. É normal eu sair do meu país, chegar noutro país que eu não conheço, eu vou procurar empresas ou pessoas de referência com que eu me sinta confortável. E a Remax é essa empresa que vos traz alguma credibilidade e, acima de tudo, traz segurança para o cliente. Acho que isto é o número 1. Dentro da Remax, em Portugal, portanto, todas as Remax em Portugal são franchisadas, são todas de gestão independente. Apesar de cumprirem todas o manual de procedimentos da marca e trabalharmos todos da mesma forma, existem depois agências e agentes que têm mais ou menos serviço. Se formos falar do Grupo Latina em específico e da Latina Boa Vista ainda mais a fundo, eu acho que aquilo que nos marca e aquilo que nos diferencia do mercado é a possibilidade de qualquer cliente, seja português ou estrangeiro, entrar na nossa agência, escolher o imóvel que quer, fazer o financiamento aqui, consegue ter ajuda portanto, de um arquiteto cá dentro, consegue perceber o tipo de investimento a nível de obras, vamos falar de um imóvel que necessita de obras, nós também conseguimos ajudar dessa forma, consegue perceber o tipo de custo, consegue basicamente fazer tudo, inclusive consegue escriturar, que é a parte final que sela a compra do imóvel sem sair aqui da nossa agência. Eu acho que isso é o mais importante. É um grande diferencial. Eu até vi hoje, a Karina colocou no grupo, postando os clientes escriturando o imóvel, eu achei fantástico. Eles sentados aqui numa loja, aqui numa sala da Remax Latina Boa Vista e fazendo a escritura do imóvel. Então, é realmente facilidade e comodidade, desde o primeiro passo até o final, a finalização do seu processo, você consegue fazer todo aqui dentro com o apoio dos consultores e da Remax e do Grupo Latina Boa Vista. Exatamente, eu acho que isso é aquilo que as pessoas hoje em dia procuram, é sentirem-se seguras. Seguras, atendidas de maneira personalizada, né, com todo esse suporte em volta delas. E vamos caminhando aqui para o final do vídeo, vamos à última pergunta, que na verdade ele fugiu um pouquinho do tema, mas como ele é um querido, está sempre interagindo com a gente nas redes sociais, perguntando muito tudo sobre Portugal, eu quis prestigiá-lo, que é o Davi Moraes, e ele colocou o seguinte: Pedro, minha dúvida é um pouco diferente, ele já assumiu aqui que era diferente. Como está o mercado da construção civil aí? O que você pode falar para o Davi? O que é que eu posso falar? O mercado da construção civil hoje em dia está super interessante. Temos um grande problema em Portugal, que é, existe muita construção, existe pouca mão de obra. Atualmente, as empresas de construção civil, as grandes empresas de construção civil, não estão a conseguir aceitar mais trabalho, porque é humanamente impossível. Por isso, alguém que queira vir para o país trabalhar na construção civil é um bom momento, porque facilmente vão ter emprego. É uma porta aberta, não é? É uma porta aberta. E o rendimento à data de hoje também é super interessante, porque há muita procura e pouca oferta. É assim que está o mercado da construção civil, seja no Porto, seja em Lisboa, no Algarve, em qualquer parte do país. É super fácil conseguirmos arranjar emprego nesta área. Em contrapartida, está um bocadinho caro também a mão de obra. Quando somos nós a contratar as empresas de construção civil, pelo facto da pouca escassez da mão de obra, o valor está um bocadinho acima do que era suposto, mas não é um valor que seja proibitivo para nós ao dia de hoje. Por isso, caso estejam a pensar comprar algo para restaurar, não é? Para remodelar, é perfeitamente possível. Não tenham receio, sigam em frente. A Julie está cá para nos ajudar. Estamos cá para aprovar o crédito que for necessário. Estamos cá para vos ajudar com os vossos projetos de arquitetura, de remodelações. Basicamente, tudo aquilo que precisem é esse tipo de serviço que nós podemos oferecer a todas as pessoas que nos procurem. É um serviço diferenciado e, acima de tudo, personalizado a cada família. Seja uma família de uma pessoa, seja uma família de 10 pessoas, a qualidade de serviço será a mesma, que no mínimo é excelente. E foi o que me conquistou na Remax. Eu sempre falo para o meu marido, sempre falo para a minha família que eu encontrei aqui como continuar seguindo o meu propósito.
né, que eu falo que eu tenho um propósito que é de ajudar pessoas a realizarem sonhos. Então, na minha agência de viagens, eu já trabalho dessa forma, sempre com paixão, fazendo um atendimento personalizado, tentando entender o que cada pessoa quer. E aqui na Remax, eu estava conversando também mais cedo com uma colega, com a Karina, e é isso, a gente não está aqui vendo o cifrão, vendo o valor, vendo o dinheiro. A gente precisa ajudar as pessoas a realizarem seus sonhos. Você está lidando com sonhos de pessoas, seja para um arrendamento, seja para uma compra. Geralmente ela está comprando um imóvel porque ou a família vai crescer, ou porque casou, né, ou porque vai investir. E a mesma coisa quando ela está vendendo o imóvel. Sempre tem uma história por trás, sempre tem uma motivação. E isso a gente aprende, a gente se especializa na Remax para entender essa motivação de cada pessoa e fazer com que a gente consiga achar o imóvel ideal, tanto para você que vai comprar, para você que vai arrendar, ou para aquele cliente proprietário que quer vender o seu imóvel para que ele faça o melhor negócio. Então você pode colocar o seu imóvel no mercado, você pode buscar no mercado, mas você não vai ter ninguém que vai estar preocupado com o seu sonho, com o que você está querendo, com a sua emoção, com o seu sentimento, com a sua família. E é isso que aqui na Remax nós fazemos. Eu queria te agradecer, Pedro, por vir participar desse vídeo, por ajudar as pessoas que estão aqui nos assistindo, porque eu precisava dessas informações quando eu estava lá e eu fico feliz de poder oferecer essas informações para as pessoas. Então saibam que a partir de agora vocês têm a equipe do Pedro Ribeiro à disposição, a Júlia à disposição, e vocês podem sempre mandar dúvidas, mandar perguntas que a gente vai estar sempre aqui para responder. Toda semana a gente vai fazer um vídeo novo aqui na Remax, ou com o Pedro para fazer esse bate-papo tirando dúvidas, ou com outros agentes mostrando imóveis, né? O Paulo Duarte também, que é o broker aqui da agência, já se ofereceu que quer participar também, que quer tirar dúvida de brasileiros. Então contem com a gente. Se você não é inscrito aqui no canal, aproveita, esse é o momento, se inscreve agora, porque não é todo dia que se tem um especialista aqui como o Pedro Ribeiro tirando essas dúvidas. Deixa o seu like, envia para um amigo, compartilha esse conteúdo para que o nosso trabalho possa crescer, possa ter mais alcance. Deixa aqui o seu comentário se você ainda ficou com dúvida, se você quer fazer perguntas para os próximos vídeos. E agora eu vou deixar o meu convidado deixar a mensagem final dele aqui, porque ele nos ajudou muito, eu tenho certeza que ainda vai nos ajudar ainda mais com informações para vocês que querem vir ou morar ou investir em Portugal. Julie, obrigado por me teres convidado a participar. Como eu te disse, é a minha primeira experiência no YouTube, por isso e saiu muito bem, muito espero que seja o teu vídeo com mais likes, não é? Olha aí. E essencialmente com mais comentários, por isso, malta, comentem, deixem dúvidas, digam-me se gostaram, se querem que eu volte ao canal ou não, mas acima de tudo, sempre que vocês necessitarem de um consultor imobiliário de confiança, se tiverem dúvidas, questões de como é que funciona o mercado em Portugal, entrem em contacto com a Julie. Okay? Ela está sempre em contacto comigo. A nossa equipa é uma equipa grande, para terem uma ideia, são cerca de 80 pessoas a trabalhar aqui na Remax Latina Boa Vista. Temos uma equipa enorme para vos ajudar e, acima de tudo, que a vossa entrada em Portugal, seja para comprar, arrendar, investir, façam-no através da Julie, porque ela está altamente treinada e é altamente competente para desempenhar as funções que está a desempenhar, por isso fico à vossa espera, fico à espera dos vossos comentários, dos vossos likes e até o dia destes. Muito obrigada, Pedro. Pessoal, o link está aqui no final na descrição do vídeo para entrar em contato conosco. Vamos esperar e até o próximo vídeo. Muito obrigada por nos acompanhar por aqui. Simbora viajar!